Galerinha do Coronavest, bom dia, boa tarde e boa noite para vocês que estão assistindo essa aula. Essa aula vai hoje, né, ao ar. Hoje é dia 6 de novembro de 2020. Estamos aqui mais uma vez unidos para ajudar você a garantir a sua aprovação no Enem. E vamos falar hoje de Revolução Francesa. Na aula passada, na aula de história passada, a gente falou sobre o iluminismo e a gente percebe como o iluminismo ele foi um divisor de águas, né? Como tentou romper com características do antigo regime com o absolutismo. E a Revolução Francesa, tema de hoje, vai ser justamente algo que vai ser trazido, né? Vai ser abordado por conta do iluminismo, né? A gente tem aí a Revolução Francesa, que acaba com o absolutismo, que acaba com o antigo regime, graças às ideias que foram amplamente difundidas pelo iluminismo. Beleza? Lembrem, Revolução Francesa tinham três ideias básicas para a sociedade: a liberdade, certo? A igualdade e, claro, a fraternidade, o famoso liberté, igualité, fraternité, certo? Esses ideais da Revolução Francesa vão ser traduzidos lá na frente, durante o processo revolucionário, beleza? Durante a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, onde se buscava, se garantia, aliás, através dessa declaração, né? Ou se promulgava, enfim, a liberdade entre todos os homens, certo? A igualdade de lei para todos os homens e, claro, aquele espírito de fraternidade. Beleza? Vamos lá, começar aqui. Preste atenção. A Revolução Francesa foi um movimento social e político ocorrido na França entre 1789 e 1799, beleza? Enfim, um período aí de 10 anos, que resultou no fim do antigo regime e, posteriormente, deu origem à República Francesa. Cara, esse é um tema excelente para a gente falar, para a gente entender, inclusive, o mundo contemporâneo. A gente sabe que, antes da Revolução Francesa, a maioria dos países europeus, eles eram monarquias absolutistas. Concordam comigo? Vocês sabem disso, vocês são inteligentes, né? Vocês lembram disso. Então, o que é que acontece? Todos os países na Europa, com exceção já da Inglaterra, que era uma monarquia parlamentarista, mas a grande maioria eram monarquias absolutistas. Então, após a Revolução Francesa, né, e o fim do antigo regime na França, isso aí vai se perpetuar em outras monarquias e vai trazer uma coisa nova, né, um novo modo de governar, um novo modo de gerir a sociedade, que seria a república. Como eu já disse, a Inglaterra já tinha passado pela Revolução Inglesa, transformado a monarquia absolutista inglesa numa monarquia parlamentarista, certo? E durante o processo da Revolução Francesa, o resultado disso vai ser justamente o surgimento da República. Lembrem também, eu falei disso na aula passada de iluminismo. O iluminismo, ele dá, né, o pontapé para, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que se transforma numa república, e isso também vai ser, vai contribuir, né, no contexto histórico para a Revolução Francesa, certo? Olha o que ele comenta. Foi uma revolução que impulsionou o poder político da burguesia. Mais para frente eu vou falar melhor disso, mas a burguesia, principalmente a alta burguesia, gostava, se sentia interessada pelo poder que era restrito à nobreza, beleza? À nobreza e ao clero, né? Mas mais para frente a gente vai ver isso. Assim como em movimentos semelhantes, como a independência dos Estados Unidos, foi inspirada, obviamente, olha aí, ó, pelas ideias iluministas. Vocês não podem esquecer disso. O iluminismo, ele é algo, né, que vai acontecer ali na Europa, vai buscar acabar com as monarquias absolutistas, vai combater as monarquias absolutistas. Os Estados Unidos se tornam independentes por conta das ideias iluministas e a França vai passar pelo processo revolucionário da Revolução Francesa
por conta também dessas ideias iluministas. Embora os acontecimentos aos quais vamos nos referir tenham se passado só na França, beleza? A Revolução Francesa afetou diretamente outros países europeus e, inclusive, de outros continentes, beleza? A própria, por exemplo, Inconfidência Mineira tem características iluministas e também acontece embasada nessa Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai servir, inclusive, como exemplo de como acabar com a monarquia absolutista, e aí, né, outras regiões, aqui no Brasil, lá na Inconfidência Mineira, vão buscar também acabar, né, com o controle absolutista, por exemplo, aqui no Brasil, né, de Portugal, beleza? Bem, por essa razão, é considerada por diversos historiadores o principal marco da transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, beleza? Ou seja, a Revolução Francesa, o fim da Revolução Francesa, né, vai inaugurar um novo período da história da sociedade humana, beleza? Vamos lá. Qual é o contexto histórico da Revolução? Até 1789, a sociedade francesa, assim como a maior parte dos países europeus, estava organizada sobre o antigo regime. Qual é o antigo regime? O Estado absolutista, ou seja, era dividida também em estamentos, aquela divisão por classes, né? Divisão determinada pelo nascimento, que impedia a mobilidade social. E o poder político era concentrado no rei, o absolutismo. Essa organização social, de características ainda feudais, beneficiava uma pequena parte da população, que fazia parte dos estamentos privilegiados. E aí a sociedade era dividida em 3 grupos: o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. A gente vai ver isso já já, ainda aqui. Bem, dessa forma, os conflitos fundamentais que atravessavam a sociedade francesa no final do século XVIII se encontravam na divisão existente entre os 3 estados que a compunham, beleza? E aí, qual era a crise? Galera, a sociedade francesa passava por uma crise gigantesca de fome. Tinha acontecido uma grande seca, beleza? Que levou, claro, né, a diminuição da produção agrícola. Muitos historiadores, muitos livros trazem como se a sociedade francesa vivesse do pão. A gente vai tentar desconsiderar essa ideia, mas do trigo, beleza? E aí, claro, obviamente, se tem seca, não tem desenvolvimento agrícola, não tem produto agrícola sendo produzido, vai faltar alimento para a sociedade, alimentos baseados no trigo, beleza? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, rapidinho. Beleza? Esqueci de falar, eu vou pedir desculpa a vocês. Eu comecei a gravar aula, meus vizinhos começaram a fazer reforma aqui em cima, então eu não sei se vocês estão escutando um toque, 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 ou se vai ficar mais forte, mais fraco. Eu já peço desculpa a vocês, beleza? Bem, então vamos lá. A sociedade passava uma fome, certo? E quando a gente fala que a sociedade passava fome, né? A nobreza e o clero, bem, viviam em estado de luxo, beleza? Viviam em estado de graça, viviam gastando e esbanjando. Enquanto isso, o restante da população, que era a grande maioria, certo? Vivia literalmente passando fome. A coisa era tão séria, gente, que se você, camponês, trabalhador, desempregado, enfim, pessoa, né, do terceiro estado, estivesse comendo alguma coisa e não compartilhasse, ou se você tivesse uma despensa em casa e outras pessoas ficassem sabendo, era tão sério a crise de alimento que as pessoas acabavam linchando, né? Essa pessoa que tinha uma reserva de alimento, essa pessoa que estava comendo em praça pública, enfim, porque a fome assolava toda a sociedade. Enquanto isso, como eu já falei, a nobreza e o clero estavam lá desfrutando e gozando de luxo e poderes. No livro O Príncipe, de Maquiavel, tem uma ideia muito legal, acho que no capítulo 18, que ele fala o seguinte: a ideia do capítulo é mais ou menos essa. O rei, ele não pode ser amado, né? Ele tem que ser temido pela sociedade. Por que temido? Porque é mais fácil você respeitar.
se você ama, né, se o rei é muito bonzinho e deixa você ser amado por esse rei, a população ama esse rei, esse governante, fica mais difícil garantir o respeito. Mas, vejam bem, Maquiavel, ele coloca uma coisa muito interessante nessa ideia de ser temido. Você tem que ser temido para garantir o respeito, mas você não pode ser odiado, porque quando a sociedade tem um ódio por aquele representante, por aquele monarca, ela vai ter raiva, e a raiva é o estopim para tentar quebrar aquele poder, para tentar derrubar aquele poder, certo? E aí o que acontece? Toda uma sociedade passando fome, e o monarca e o rei, né, a rainha, a nobreza, o clero, desfrutando de privilégios, isso vai gerar uma raiva, né, na sociedade, e é o que vai ser o estopim para, de fato, a revolução começar, beleza? Mas ainda antes disso, vamos destacar aqui, ó, a sociedade, né, francesa era dividida em 3 estados. Olha aí, ó. Primeiro estado, que era o clero, beleza? Formado pelo clero e os membros da igreja, certo? Lembrem que o clero, nessa época, ele era dividido entre alto clero e o baixo clero, mas isso não vai ter grande importância nesse contexto aqui, beleza? Bem, logo abaixo do primeiro estado vinha o segundo estado, que era formado, obviamente, pela nobreza, né? Que também apresentava divisões internas. Nessa nobreza, obviamente, está o rei, né? Esqueci o nome lembrei agora. Luís XVI, certo? Neto, vejam bem, Luís XVI ele era neto do rei Sol, Luís XIV, aquele rei absolutista que dizia o Estado sou eu, beleza? Não esqueçam disso. E logo abaixo desse segundo estado, também cheio de privilégios, né? O segundo estado tinha privilégios, não o terceiro. O terceiro estado ele era formado pela grande maioria absoluta da população na França, beleza? Era constituída, né, pelos setores da burguesia, pelos profissionais liberais, trabalhadores urbanos e camponeses. Então vamos lá, recapitulando. Quem tinha privilégios e quais eram esses privilégios? O primeiro estado tinha privilégios, o segundo estado tinha privilégios. E qual eram os privilégios? Entre outras grandes regalias, mas a principal era não pagar impostos, beleza? O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. O terceiro estado, que não tinha privilégio nenhum, era o estado que pagava impostos e sustentava todas as regalias, o luxo do primeiro e do segundo estado. Obviamente, se a sociedade está passando fome e o primeiro e o segundo estado não se mobilizam para resolver esse problema, isso vai gerar uma raiva, beleza? Que é o que vai gerar a Revolução Francesa. Tranquilo? Eu vou fazer um destaque aqui que é bem interessante falar de como esse terceiro estado ele estava dividido no próximo slide. Acompanha aí. Vamos lá, ó. Divisão do terceiro estado. A gente tinha os girondinos, que era a alta burguesia, certo? Os grandes comerciantes. E aí, esse detalhe vocês não podem esquecer, porque mais para frente eu vou falar sobre ele. Eram os moderados, beleza? Logo abaixo, assim, ainda nessa divisão do terceiro estado, a gente tinha os jacobinos, pouco abaixo, né, que era a baixa burguesia. Eram os professores, os comerciantes, os médicos, os advogados, os filósofos, pessoas que não tinham tanto dinheiro, que eram as pessoas mais afetadas com a fome, beleza? Esses são considerados os radicais, certo? E ainda, né, dentro dessa divisão do terceiro estado, a gente tinha os camponeses e os sans-culottes. Essa galera aí realmente era miserável, passava fome, os desempregados não tinham direito nenhum, beleza? Detalhe importante também, os girondinos, que era a alta burguesia, eu não estou dizendo aqui que eles passavam fome, até porque a burguesia tinha dinheiro para comprar alimento, beleza? Porém, eles almejavam o poder do primeiro e do segundo estado. Eles achavam interessante aquele poder, não é isso? E aí entram nesse processo de revolucionário para a conquista, né, do poder. Afinal, o poder era bem concentrado na nobreza, né, no rei absolutista, e parte da nobreza também possuía certos poderes, beleza? Tranquilo até aí? Outra coisa que eu não falei, vou falar agora, vou até voltar ao slide, que é bastante interessante.
Como eu falei, o terceiro estado não tinha alimentação, né? A sociedade tinha, a França tinha passado por uma crise na natureza, uma grande seca, não estava gerando alimentos. E aí tem uma frase muito interessante que alguns historiadores, livros, enfim, atribuem a Maria Antonieta, né? A rainha da França, que era o seguinte: em algum momento alguém perguntou à rainha que a população estava passando fome e o que é que a monarquia faria, né? A população não tem pão para comer. E aí dizem que a rainha respondeu da seguinte forma: se não tem pão, deixem que comam brioche. Eu, na minha opinião, e de acordo com alguns estudos, eu não creio que a rainha tenha falado essa frase, não tenha dito essa frase, porém, essa frase, ela nos representa o descaso da nobreza com o terceiro estado, certo? Porque, vejam bem, se não tem pão, deixem que comam brioche. Bem, brioche é aquele bolinho, né? Um pão mais refinado, normalmente ele vem recheado e, obviamente, muito mais caro. Então, talvez a frase não tenha sido falada pela rainha, mas ela mostra, ela característica, ela exemplifica o desgaste, aliás, não desgaste, mas a falta de preocupação da nobreza com a sociedade francesa, com o terceiro estado, beleza? Não esqueçam também disso. Então, vamos lá. Eu gosto muito dessa charge aqui também, ela é interessantíssima, beleza? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o terceiro estado, certo? Sustentando, eu já falei, né, um pouco atrás, que era o terceiro estado que pagava impostos. Nem o primeiro, nem o segundo estado, ele pagava impostos. Então, essa charge normalmente mostra justamente isso, ó. O terceiro estado que sustentava, né, as ordens privilegiadas. Novamente, isso aí vai gerar, né, uma certa raiva, uma certa rivalidade entre o terceiro estado. E o terceiro estado vai buscar aí essa revolução a qualquer custo, beleza? Olha lá, ó, vamos falar agora sobre a crise, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera, porque... Pronto, perfeito. A crise do antigo regime e a revolução. Preste atenção no que ele fala. Nessa divisão estamental, o primeiro e o segundo estado eram isentos de impostos, e a grande responsabilidade em custear as camadas privilegiadas recaía sobre o terceiro estado, como eu acabei de mostrar na charge anterior. Apesar de arcar com os impostos, esse grupo social não possuía força política. Eles eram representados, né, o terceiro estado, quando, enfim, nas reuniões políticas, o terceiro estado ele era representado pelos girondinos e jacobinos, mas não necessariamente pela grande maioria da população, que eram os camponeses, trabalhadores, empregados, enfim. Bem, isso gerava grande satisfação entre os setores que a compunham, principalmente, obviamente, da burguesia. Lembrando que a alta burguesia não passava fome, mas tinha sede de poder, tinha fome de poder, certo? No caso dos camponeses, ainda persistiam as relações feudais de exploração sobre o uso da terra. Bem, a situação vinha se agravando em virtude da crise econômica, como eu disse, né, que atingia o Estado francês, muito em razão das guerras nas quais a França havia se envolvido nos anos anteriores, certo? Impondo uma série de dívidas ao regime do monarca Luís XVI. Lembrem que a França, inclusive, ajudou na independência dos Estados Unidos, né? Então, assim, a França passou por muitas guerras, gastou muito dinheiro nesse processo, tinha passado por uma crise de cunho da natureza, né? Uma seca que fez com que a produção agrícola não vingasse, e aí a população passava fome e ainda tinha que pagar altos impostos para manter o luxo da nobreza e do clero, beleza? Bem, os custos para arcar com os privilégios do primeiro e do segundo estado geravam ainda mais satisfações
populares, insatisfações, desculpa, insatisfações, beleza? Em 1788, a situação social se tornou ainda incontornável, né? A inflação havia aumentado muito e grande parte da população não conseguia sequer comprar comida. Em razão da gravidade da crise, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais pela primeira vez em 1614. Há uma certa divergência quando se fala dessa convocação, porque alguns historiadores dizem que foi o rei que convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Outros historiadores argumentam que não foi o rei, mas sim a burguesia, seria o terceiro estado, né, parte da elite do terceiro estado, e o clero, enfim, eles ali se mobilizaram. O segundo estado também, a nobreza, não necessariamente o rei, mas enfim, o segundo estado, bem, temos um problema, vamos ver como é que a gente pode contornar essa situação, beleza? E essa assembleia foi convocada. Lembrem, essa assembleia é importantíssima, porque é a partir dela que aí, de fato, a gente vai desencadear o grande problema e o processo revolucionário, beleza? Tudo que eu falei até agora são os antecedentes da Revolução, beleza? Bem, embora contasse com a minoria de representantes na Assembleia Geral, o primeiro e o segundo Estado esperavam impor um novo aumento de impostos como solução para a crise econômica. Então, vamos lá. A gente tem uma crise econômica e eu vou solucionar como? Aumenta os impostos do terceiro Estado, até porque só eles pagam, né? Por meio de uma votação que se desse com voto por Estado. É interessante falar disso. O que é que acontece? O primeiro Estado, ele tinha, sei lá, 20 representantes nessa reunião, como se fosse 20 deputados, beleza? O segundo Estado, a nobreza, também tinha relação, um contingente, vai lá, de 20, 25 deputados. E o terceiro Estado, ele tinha, em média, como era a maioria da população, ele tinha, sei lá, 3.000 deputados, certo? Se a votação fosse feita por cabeça, obviamente as decisões acabariam em favor do terceiro Estado, porque ele tinha um contingente populacional maior, certo? Porém, não era dessa forma que acontecia a votação. A votação acontecia da seguinte forma: era o grupo que votava. O grupo votava e dali sairia um voto, certo? Era contabilizado um voto. E, normalmente, o primeiro e o segundo Estado se uniam, né, para poder votar e garantir os privilégios, beleza? Então, quando se tem essa Assembleia dos Estados Gerais, se pensa, primeiramente, na verdade, em aumentar os impostos, né, para o terceiro Estado e talvez sequer eles pensam na ideia, o terceiro Estado, na verdade, da ideia do primeiro e do segundo Estado também pagar impostos. Obviamente, o primeiro e o segundo Estado vão se juntar e vão ser contra o primeiro e o segundo Estado pagar impostos. Então, jogam toda a responsabilidade de aumentar os impostos e o pagamento, né, para manter os luxos do clero e da nobreza para o terceiro Estado, beleza? Obviamente, o terceiro Estado não vai aceitar esta proposta de votação e há o agravamento da crise, né? Vai culminar justamente nos acontecimentos da Revolução Francesa, beleza? Aí, de fato, a gente começa a Revolução. Em alguns livros de história, alguns historiadores até defendem a ideia de que o terceiro Estado ele vai se trancar numa sala até que o primeiro e o segundo Estado resolvam pagar impostos, tal, não sei o quê, mas, bem, isso é mais, digamos assim, mito, né? A parte mais fantasiosa da explicação aí do que aconteceu nessa reunião. A verdade é que o terceiro Estado, na verdade, não ficou decidido nada, né? O primeiro Estado e o segundo decidem aumentar os impostos para o terceiro Estado, e o terceiro Estado vai se isolar, vai sair e vai promulgar uma nova ideia aí que a gente vai ver no próximo slide. Olha lá, ó. Em junho de 1789, os deputados do terceiro Estado se declaram em Assembleia Nacional. Olha aí, ó. Eles saem daquela... deixa eu só voltar aqui. Da Assembleia dos Estados Gerais, beleza? E aí, né, declaram uma Assembleia Nacional. Ou seja, a partir daí, né, na teoria, eles eram representantes de toda a nação,
constituindo um poder independente do rei. A partir daí, vejam bem, é como se a França começasse a ter uma monarquia parlamentarista. Os parlamentares seriam o terceiro estado, certo? Bem, a reação da nobreza gerou o agravamento do conflito, certo? Seu ponto de inflexão se deu no dia 14 de julho daquele ano, né, de 1789, com o episódio chamado de Tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão utilizada para encarcerar os inimigos da coroa francesa, né? Ou seja, símbolo de opressão do antigo regime, beleza? Todo mundo que era contra o antigo regime, Luís XVI ia lá, mandava prender, e a pessoa ficava lá perpetuamente, né? Vivendo apenas água e pão, num regime bem autoritário, digamos assim, certo? Então, o que acontece? O terceiro estado vai lá, se promulga, né, em uma Assembleia Nacional, e aí há todo uma movimentação, né? E aí há a tomada da Bastilha, né? Ou seja, a população, ela quebra aquele símbolo de poder, aquele símbolo de opressão, digamos assim. Passagens da época, né, relatos da época, enfim, dizem que a euforia da sociedade, a raiva, enfim, era tão grande que tinha gente literalmente tirando tijolo com a mão da Bastilha para derrubar, tacaram fogo, invadiram, pegaram armas também, existiam algumas armas lá, enfim, acabaram com tudo, né? Esse é o marco da Revolução Francesa, certo? E a partir daí, né, dessa quebra da Bastilha, da queda da Bastilha, desculpa, que para alguns historiadores a idade moderna ela se finda, né? E aí começa a idade contemporânea, beleza? Essa data é uma data comemorada até hoje, certo? Na França, como o marco da Revolução, beleza? Vamos lá, onde está? Bem, o que acontece? Durante todo o processo da Revolução, que vai durar 10 anos, né, os acontecimentos que se desenvolveram a partir da queda da Bastilha são divididos em 3 períodos principais, que indicam as disputas entre as forças sociais que lideravam a Revolução Francesa, beleza? Então, a queda da Bastilha acontece, agora a gente vai ter um movimento aí que a gente vai dividir em 3 períodos principais, que é o que vai dar a continuidade nesse processo revolucionário, beleza? Só um segundo. Vou beber uma aguinha aqui. Vamos lá, continuando. O que é que vai acontecer? O primeiro período vai ser a Assembleia Nacional Constituinte, certo? Ou seja, uma monarquia constitucional, bem semelhante à monarquia parlamentarista já vivida na Inglaterra, que vai ser de 1789 até 1792, beleza? Bem, em razão da revolta popular, o rei reconhece o poder da Assembleia Nacional, né, aquela Assembleia que foi criada pelo terceiro Estado, que eliminou os privilégios feudais sobre a posse da terra e aprovou a Declaração do Direito do Homem e dos direitos do homem e do cidadão, beleza? E aí, né, aqueles ideais que eu falei lá no início da aula, liberdade, igualdade, fraternidade, são as ideias básicas, né, dessa declaração aí. Baseadas nos princípios do iluminismo, né, esses princípios que eu acabei de citar, a declaração estabelecia a igualdade jurídica entre os cidadãos e acabava com os estamentos, beleza? A igreja foi separada do Estado, os poderes foram descentralizados e o poder do rei passou a ser controlado pela Constituição. A representação política foi expandida, embora com limitação, pois previa o voto censitário, beleza? Exclusivo aos proprietários. É legal que a gente vai perceber, ao longo desses 3 períodos, eu vou falar melhor disso mais para frente, que a população ela é usada como massa de manobra, beleza? É ela que reivindica melhorias no sistema, e aí o que acontece?
as melhorias, de certa forma, vão acontecendo, porém, a população vai sempre sendo jogada de lado, beleza? Então, olha aí, ó. E a ideia do voto censitário é aquele voto elitizado, né? Justamente a ideia de que algumas pessoas, as pessoas endinheiradas, vão poder votar, beleza? Não é, né, um voto universal. Só algumas pessoas endinheiradas, poderiam votar. Então, a população, novamente, ela é excluída, né? Já nessa primeira etapa, a gente já está falando aí de uma etapa que é caracterizada por ser uma república. Vejam, o rei não deixa de ser rei, certo? Ele continua existindo, porém, ele perde a possibilidade de governar. Ele deixa de governar, certo? Quem passa a governar é justamente a Assembleia Nacional Constituinte, beleza? Detalhe, né? O voto censitário, ou seja, exclusivo para os proprietários, né? As pessoas ricas, endinheiradas, e sem a participação das mulheres. Logo depois, vem o período da Convenção Nacional Jacobina, que vai ser a época de terror, período famoso período, né, da guilhotina, onde as pessoas perdiam a cabeça. Qualquer pessoa que fosse contra os jacobinos, beleza, eram pessoas que os jacobinos iam lá e combatiam. Combatiam com o quê? Com a morte. Detalhe importante, para a época, tá? Eu estou falando para a época, a guilhotina foi utilizada como uma morte honrosa, digamos assim, certo? Porque antes disso, as pessoas morriam sendo torturadas, morriam das formas mais perversas do mundo. A guilhotina é uma forma mais, na teoria deles, uma forma mais humana. A pessoa ia lá, perdia a cabeça, obviamente estava morto. Para os jacobinos, era uma ideia mais humanitária, digamos assim. Claro, eu estou falando no contexto da Revolução, beleza? Bem, após a crise desencadeada pela tentativa de fuga do rei, porque o que é que acontece? Luís XVI aceita a Assembleia Nacional Constituinte, fica com o poder dele limitado, mas obviamente ele não vai aceitar isso, né? Ele era um monarca absolutista. Então ele tenta sua esposa era de origem austríaca, então ele tenta fugir para a Áustria, né, para pedir apoio. A monarquia austríaca ainda era uma monarquia absolutista. Então ele tenta fugir para pedir apoio, né, da Áustria, juntar o exército lá, enfim, e combater esse processo revolucionário. Ele é descoberto pouco tempo depois de sair da França, a poucos quilômetros mesmo depois de sair da França, e aí, descoberto, é reconduzido novamente à França, e aí ele é preso, né, porque ele estava tentando restabelecer o absolutismo. Ele é considerado, inclusive, um traidor, porque ele aceita essa Assembleia Nacional, mas, no fim das contas, ele estava conspirando contra e tentando ainda resgatar o absolutismo, beleza? Então, olha lá o que acontece, né? Após a crise desencadeada pela tentativa de fuga do rei, a Assembleia Nacional proclamou a República, né? Agora sim, de fato, uma República, em 22 de setembro de 1992. Desculpa, 1792, passando a ser denominada de Convenção e eliminando o voto censitário. O período de terror, obviamente, é um período que muitas pessoas vão morrer, mas o voto ele passa a ser um voto universal. As mulheres, homens, pobres, ricos, todos podiam votar, beleza? Nesse período, os jacobinos, grupo liderado por Maximiliano Robespierre, beleza? Ganha força entre a sociedade francesa, beleza? Já tem outro slide aqui que a gente vai exemplificar melhor a ideia de como aconteciam essas reuniões, beleza? Bem, os jacobinos se apoiavam principalmente nos sans-culottes, basicamente trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes e desempregados, com a plataforma de ampliação dos princípios de 1789 e de controle de preços sobre os alimentos, ou seja, meu Deus, caiu um negócio aqui, não sei nem o que é. Descobri, é um bonequinho. Cara, essas coisas só acontecem comigo nas minhas aulas. Perdoe, galerinha. Enfim, caiu ali, ó, daquelas prateleiras, gente, caiu ali alguns livros, foto da minha namorada, enfim. Voltando. O que é que acontece?
a Convenção Jacobina percebe que a galera começou a revolução porque passava fome. Nada mais justo que garantir o direito da população de poder se alimentar através de preços mais tabelados, mais organizados, né? Então, há o tabelamento de preços. Então, os jacobinos eles acabam se aliando à ideia, né? Garantindo o que a grande maioria queria. Beleza? Bem, essa fase da Revolução foi notabilizada por intensa perseguição aos adversários dos jacobinos, beleza? A política dos adversários dos jacobinos. Então, Robespierre, ele manda guilhotinar todo mundo que fosse contra as ideias dos jacobinos, beleza? E é interessante, novamente, porque o que é que acontece? O que é que vai acontecer? A população começa a ter medo de ser guilhotinada, né? Os girondinos começam a ter medo de serem guilhotinados, os camponeses, entre outras classes sociais, começam a ter medo de ser guilhotinados, o que vai levar à terceira etapa, beleza? Desse processo aí constitucional, beleza? Que está descrito aqui. Eu vou para lá, eu vou para esse slide e depois eu volto. A terceira fase, né, da República, desse, vamos dizer assim, dessa idealização de República, é justamente o diretório, que vai ser justamente quando os girondinos vão conseguir o poder, beleza? A perseguição promovida por Robespierre, como eu falei, provocou reação. E em julho de 1794, com apoio de setores dissidentes, né, dos jacobinos, os girondinos reconquistam o poder e condenam o líder jacobino à morte na guilhotina. Então, olha lá, Robespierre, que guilhotinou todos os seus opositores, perseguiu todos os seus opositores da forma mais terrível, né? Por isso que o momento de terror, período de terror possível. Ele também foi guilhotinado quando os girondinos conseguem resgatar, né, esse poder, beleza? Deixa eu ver aqui, bem. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795, adotando novamente o voto censitário. E a Convenção Nacional foi substituída pelo Conselho de Anciões e pelo Conselho dos 500. Esses dois órgãos de poder legislativo eram responsáveis por eleger 5 pessoas para ocupar o diretório responsável pelo poder executivo, ou seja, 5 pessoas que iam governar a França, 5 diretores, beleza? Nessa fase da Revolução, né, o diretório tomou medidas para se distanciar tanto dos restauradores monárquicos, né, ou seja, distanciar daquela galera que queria votar com a monarquia absolutista, quanto dos revolucionários que ainda existiam, certo? Sem, contudo, claro, por fim, a política do terror. Mas, desta vez, os alvos do terror branco foram os próprios jacobinos. Então, vamos lá. Robespierre, que tinha perseguido vários jacobinos, e a galera de Robespierre, né? Robespierre e os jacobinos, que tinham perseguido os girondinos e outras classes, agora eram perseguidos pelos girondinos, beleza? Bem, com as dificuldades econômicas e os conflitos ocorridos neste período, incluindo as guerras contra monarquias vizinhas, os girondinos tiveram dificuldades para manter o apoio da população, né? Nesse momento, ganha prestígio na sociedade francesa o jovem general Napoleão Bonaparte. E aí é muito comum a galera, às vezes, confundir, acha que a era napoleônica, Napoleão Bonaparte faz parte da Revolução Francesa. Não, Napoleão Bonaparte, era napoleônica, é um período pós a Revolução Francesa, beleza? E detalhe, tá? Os girondinos, né, nesse momento aí de reorganizar essa revolução, né, no período do diretório, vão investir no exército. Investir no exército por 2 motivos. Primeiro, para mostrar um certo controle perante a própria sociedade francesa, né? Organizar a sociedade, fazer com que a sociedade meio que, agora eles têm exército, a gente não pode mais causar, né? Criar problemas, gerar uma nova onda de revolução.
E o segundo objetivo da criação desse exército era combater as monarquias absolutistas que estavam tentando combater aquela revolução. Beleza? Então, os girondinos vão investir no exército para combater as monarquias absolutistas, né, vizinhas, e também gerar um certo respeito. Só que aí, respeito perante a sociedade francesa, para que a sociedade francesa não viesse a gerar novas ondas revolucionárias. Só que aí, os girondinos investem no exército e o exército cresce. Quando o exército cresce, o que é que vai acontecer? Napoleão, que era um jovem general, vai acabar assumindo, né, o controle político da França. Mas isso a gente vai ver em outra aula. Bem, parte da burguesia buscava legitimar seu controle, apoiando o golpe que alçou Napoleão ao poder e daria início a um novo período na história da França. Então, quando Napoleão assume o poder, acaba-se nesse período aí de Revolução Francesa. Tem uma coisa no slide anterior que eu vou explicar para vocês, que é quando começa, né? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Quando se tem, né, a Assembleia Nacional Constituinte, enfim, a Convenção Nacional, era dessa forma aqui que se dava, né, as discussões políticas. E aí vem dois conceitos, aliás, vem conceitos que a gente utiliza até os dias de hoje. Os girondinos, que eram os moderados, eles sentavam na Assembleia do lado direito. E aí, por isso que surge a ideia de direita, né? Os jacobinos, que eram os mais radicais, sentavam-se à esquerda, beleza? E planície era o centro. E esse centro, ora estava do lado dos girondinos, quando eles viam que os girondinos eles estavam, tinham, né, conquistado certo espaço, estavam ganhando no debate ali político, e ora a planície estava ali junto com os jacobinos, beleza? A planície também é chamada como a galera do pântano, né? O centrão pântano. E aí tem a mitologia, a explicação para esse segundo nome, pântano, é que os jacobinos eles estavam ali, ó, em cima, né? No arquibancada mais acima, justamente para observar, né, os girondinos ou os jacobinos e ficar do lado de um ou de outro, dependendo de quem estivesse ganhando na discussão. E erguer a cabeça para ver, né, o debate e depois ficar a favor de um ou de outro, dava a ideia, claro, para quem estava abaixo, de como se eles fossem sapos que estão ali no pântano, né, buscando uma fêmea para poder acasalar, beleza? Por isso que a planície, né, o centro, muitas vezes, em alguns livros e alguns historiadores, também chamam de pântano, beleza? Então, girondinos, direita, moderados, né, começam naquele período de convenção nacional, depois acabam perdendo o controle político, os jacobinos assumem numa forma mais autoritária, perseguem opositores, depois vão perder, porque acabam também gerando raiva na sociedade, acabam perdendo, os girondinos recuperam esse poder, né? E aí, depois dos girondinos recuperarem esse poder, acabam investindo no exército e o exército representado na figura de Napoleão acaba depois assumindo a política na França. Beleza? Tranquilo. Eu sei que é muita informação, é muito assunto, é muita coisa, né, a ser falado. Quem tiver qualquer dúvida, pode perguntar para mim, pode tirar dúvida na minha rede social, lá no Instagram, beleza? Me sigam lá, podem tirar dúvida sem problema nenhum. Olha aí, ó. Eu não consigo, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, eu não consigo fazer setas corretas. Mas tudo bem. Bem, me sigam lá na rede social, no Instagram, Adriano Chivas Prof. E podem mandar mensagem, tirar dúvida. Eu teria o maior prazer de ajudar vocês do Coronavest, a galerinha. E também outros que, afinal, essa aula aqui está no YouTube, está para todo mundo. A qualquer pessoa que tenha dúvida, a tirar, né, a dúvida e conseguir gabaritar e garantir, né, a sua entrada na universidade, beleza? Deixa eu só voltar aqui, que eu acabei passando. Bem, conclusão da Revolução Francesa.
A sociedade francesa passou por diversas mudanças em razão da Revolução Francesa. A aristocracia perdeu o poder político que defendia, que detinha para a burguesia, né? Que se tornou a nova classe dominante, marcando o fim do feudalismo e o início do capitalismo na França. Encerrava-se assim, né, a Revolução Francesa, que havia durado tempo suficiente para transformar o mundo de sua época. Lembrando que altera a França, vai posteriormente alterar outras monarquias na Europa e também acaba influenciando o Novo Mundo, principalmente o Brasil, em alguns movimentos que buscavam a emancipação do Brasil. Vamos agora para questões, e aí dessa vez eu fiz um pouquinho diferente. Eu já coloquei aqui o comentário, porque eu recebi algumas mensagens de alunos onde eu falo muito rápido, tá, não sei o que, e aí ficava difícil compreender a resposta daquela questão. Beleza? Então, agora as questões daqui a gente vai sempre colocar o comentário para facilitar o estudo de vocês. Afinal, a gente quer garantir a aprovação de vocês em qualquer curso universitário que vocês almejem. Beleza? Vamos lá. Primeira questão, olha o que ele fala. A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e se estabeleceu e estendeu-se, aliás, até 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França com o golpe do 18 do Brumário. Esse acontecimento foi influenciado pelas ideias do... O que é que influenciou a Revolução Francesa? Eu estou falando isso lá atrás, desde o início da aula. O que influencia a Revolução Francesa é o iluminismo. Vocês não podem esquecer isso de jeito nenhum. São as ideias iluministas que vão influenciar a independência dos Estados Unidos, que vão influenciar a Revolução Francesa, que vão influenciar a Inconfidência Mineira, beleza? Então, obviamente, alternativa letra B, iluminismo, beleza? Olha lá, letra B. O iluminismo foi extraído, do iluminismo foi extraída a inspiração ideológica para deflagrar a Revolução Francesa. Gente, eu falo muito rápido, porque eu dou aula em colégio, eu dou aula em cursinho, e no cursinho nem tanto, mas no colégio, às vezes é 50 minutos para um assunto. Então, meus alunos já estão super acostumados, meus alunos de ensino médio já estão super acostumados com o time da aula. Chego, coloco os tópicos no quadro, começo a explicar nessa velocidade, e eles já sabem que tem que estar ali atentos a tudo, e aí, às vezes, eu acabo errando as palavras, eu peço desculpa por isso. Vou procurar um fonoaudiólogo para melhorar a minha dicção, com certeza. Bem, então, primeira questão, alternativa letra B, beleza? Beber aqui uma aguinha, novamente, para lubrificar as cordas vocais, para a gente ir diretamente para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz o seguinte, olha lá, ó. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grandes convulsões sociais, né? O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais. Ou seja, ele quer saber o que é o Estado Geral, beleza? Os estados, o que foram, né? Os Estados Gerais. E os Estados Gerais, gente, era uma assembleia, uma reunião, né, convocada toda vez que tinha alguma crise. Detalhe importantíssimo, o rei Luís XVI, ele convoca, né, justamente para resolver a crise financeira da França, mas essa Assembleia dos Estados Gerais já fazia muito tempo que não era convocada. Se eu não me engano, eu posso estar passando essa informação aí até um pouco equivocada para vocês, mas em média, mais de 150 anos, se eu não me engano, precisamente 152 anos que a Assembleia dos Estados Gerais não era convocada, beleza? Então, obviamente, a alternativa da letra A, uma Assembleia convocada em momentos de crise que reunia representantes dos 3 estados, né? O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, a grande maioria da sociedade, como a gente já falou em slides anteriores. Olha lá o que ele comenta, né? Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia emergencial convocada pelos monarcas franceses somente em momentos de intensa crise. Olha o que ele comenta ainda.
A última vez que tinha sido convocada na França foi no século XVI. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos para a próxima questão para gabaritar mais essa questão também. Terceira questão. Grande parte dos acontecimentos e das grandes decisões tomadas durante a Revolução Francesa foram realizadas pelo povo, a massa formada principalmente de camponeses. Além do povo, outra classe teve grande peso com o deflagrar da Revolução e ao longo, né, a condução, né, do processo revolucionário. Qual foi essa classe? Eu já falei para vocês. Lembre que o terceiro estado, a galera mais pobre, os camponeses, os pequenos burgueses, enfim, era uma massa populacional usada como manobra, né? Na verdade, eles nunca conseguiram, de fato, ter o poder para eles, mas foram sempre usados como manobra para tomar a Bastilha, depois para usados também para perseguir os girondinos, depois na perseguição dos jacobinos, enfim. O povo, a grande maioria, era usada como massa de manobra. Mas tem outra classe que vai ser importantíssima nesse processo revolucionário, porque estava interessada no poder do primeiro e do segundo estado. Qual era essa classe? A burguesia, alternativa, letra A. Olha lá o que ele comenta. A burguesia teve grande participação nos eventos da Revolução Francesa, que também foi considerada uma revolução burguesa, certo? A burguesia francesa via nos privilégios da nobreza e do clero, bem como na organização do Estado absolutista, um entrave para os seus interesses econômicos e para o desenvolvimento da nação. Beleza? Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, me procurem lá no Instagram, Adriano Chivas Prof. Tirarei a dúvida de vocês com o maior prazer. A gente sempre manda, né? A galerinha do Coronavest sempre manda uma lista de exercícios. Se tiverem dúvida, já elaborei a lista de exercícios, vou mandar também. Se tiverem dúvida, qualquer dúvida nesta lista de exercícios, me procurem. Terei o maior prazer de tirar essa dúvida para vocês. Para vocês, a todos que acompanharam a aula de manhã, de tarde e de noite, hoje, nessa sexta-feira, amanhã, no sábado, no domingo, em qualquer outro momento da vida de vocês, um forte abraço, beijão e tenham certeza de uma coisa: vocês vão conquistar a vaga no vestibular que vocês almejam, beleza? Forte abraço e até a próxima!